Rafael, uma brilhante contribuição aqui da mesa, como já é de se esperar. Agora já passo a palavra para o Dr. Cobori e depois dele vamos abrir a palavra para os participantes. Boa noite a todos. Queria inicialmente cumprimentar o Dr. Alexandre e toda a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, por esse ciclo de debates, por iniciar essa discussão com bastante antecedência, mostrando aí mais uma vez que a OAB brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil, é motivo de muito orgulho para todos nós. Queria comentar o Dr. Rafael Moya pelas palavras, a professora Mariana Mêncio e o vereador Pedro Tourinho também pelas palavras que me antecederam, que sempre me colocam numa posição muito difícil e ao mesmo tempo fácil, porque o assunto já foi praticamente esgotado, não tem mais muito o que acrescentar e fica muito delicado para mim falar qualquer coisa depois de palavras com muito mais precisão. Eu não posso me furtar de fazer aqui um agradecimento na pessoa do vereador Pedro Tourinho para um evento que aconteceu aqui mesmo nessa casa, no salão principal, que foi a moção de apoio, na verdade, a moção de repúdio, a PEC 37, que foi feita aqui nesse mesmo plenário. Vou cometer a delicadeza de esquecer o vereador que fez essa moção, que subscreveu, vou ter que pedir depois desculpas pessoalmente para ele, mas que contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, e fez parte de um grande movimento nacional que ajudou, quando eu digo ajudou o Ministério Público, eu quero dizer ajudou a sociedade, porque o Ministério Público trabalha para a sociedade, a impedir a aprovação da PEC 37, que para aqueles que não tiveram conhecimento é aquela que visava impedir o poder de investigação do Ministério Público e, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, em linguagem popular, eu acho que não é seria um retrocesso inegável, impedir que o Ministério Público pudesse fazer investigações. É chegado o momento também de nós acordarmos para uma outra PEC, que é a PEC 33, que está tramitando no Congresso. Fica aí uma provocação para a Câmara, para a Ordem dos Advogados do Brasil, para unirmos esforços agora em razão dessa alteração legislativa que se aproxima, essa proposta que visa tirar poderes do Supremo Tribunal Federal, a ponto de permitir ao Senado anular ou modificar decisões do Supremo Tribunal Federal, a ponto do presidente Gilmar Mendes dizer, é melhor fechar então, vamos fechar o Supremo e vamos abandonar, não vai precisar do Supremo Tribunal Federal. Mas essa PEC existe, ela está aí, precisamos novamente movimentar a população num exemplo muito próximo, muito recente de participação popular invertida. Na verdade foi uma participação popular que surgiu nas ruas, num momento oportuno, num momento de discussão, num momento que o Ministério Público precisava contar com o apoio da população, a população soube entender a questão e soube apoiar, soube inclusive bradar os cartazes nas ruas, a gente conseguia verificar por fotos e participação. Essa participação popular que o Ministério Público conseguiu obter o apoio, acho que reflete bem o momento da evolução democrática do país. No sentido de que a população não mais quer aguardar os acontecimentos, a população quer participar dos acontecimentos. Mesmo a marcha da família, não sei o que teve aí recentemente, que não teve grande expressão, nós temos que respeitar, meus senhores. Não concordamos, podemos não concordar com os motivos dessa marcha, mas a gente tem que respeitar todo e qualquer tipo de manifestação. Evidentemente, eu estava muito curioso para saber a adesão dessa marcha. E saber quais... Para saber a repercussão que isso ia ter. Mas eu achei muito interessante, na verdade. Eu acho que todas as parcelas da população, todas as linhas de pensamento, têm que ter oportunidade, têm que se organizar e manifestar, levar o conhecimento. Eu penso assim, eu penso diferente. E nós temos que exercitar essa tolerância. Ninguém é obrigado a pensar como você ou como o governo, certo? Vamos exercitar sempre esta característica própria nossa, que é a tolerância. Eu estava aqui pensando, enquanto ouvia os colegas da mesa, e eu me lembrei de um evento, e eu estou me recordando, eu acredito que só uma pessoa estava aqui, acho que é só a senhora que estava aqui. E a senhora estava presente no evento que eu vou me lembrar.
A audiência pública é uma coisa muito nova, o processo democrático é uma coisa muito nova, a participação popular é uma coisa muito nova. O Ministério Público, há uns anos atrás, acho que 5 ou 6, talvez mais anos atrás, fez uma série de audiências públicas no Estado. O Ministério Público fez, nós fizemos uma aqui, a senhora não estava presente? Eu lembro, pelo menos a senhora estava presente. Não ia ser. Não ia ser, exatamente. E eu me lembrei dessa experiência para saber o que saiu dessa audiência pública, né? Qual foi o retorno, qual foi o feedback disso aí? O que isso pôde nos orientar no exercício do poder conferido ao Ministério Público, né? E eu não me recordo muito bem o que teve isso de retorno. Isso mostra um pouco que mesmo o Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido de proteger ou de zelar pela democracia, também muitas vezes não sabe fazer, certo? É uma coisa, tudo é muito novo, a gente precisa sistematizar, como diz o Dr. Rafael Moy, disciplinar, como diz a professora Mariana Mendes. Tudo isso é muito novo, a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Muito embora seja muito novo, a gente não precisa inventar a roda para muitas das coisas, certo? Algumas coisas já estão prontas, como por exemplo, uma sistematização de audiência pública, isso já existe em outras cidades, em outros estados, isso já tem mais ou menos um regramento. Mas a participação popular, principalmente no orçamento participativo, mas na elaboração da legislação urbanística, que é a parte que me toca mais, ela não se esgota na audiência pública. A gente precisa imaginar um processo participativo um pouco maior, um pouco mais extenso, uma coisa que realmente não vai ser feita de um mês para outro, né? Coisa que vai realmente demorar. Então eu acho que, dentro daquela perspectiva da gente produzir alguma coisa, né, doutora? A gente tem que sempre tentar, vamos dando uns passinhos pequenos, acho que a gente já poderia sair daqui com algumas ideias, algumas propostas que eu vou colocar aqui ao final. Dentro do objetivo do tema principal, que é orçamento participativo, eu gostaria só de relatar uma experiência para os senhores, que foi a experiência do Fundap. Não sei se os senhores chegaram a perceber ou lembrar dessa situação. O Fundap é um fundo de desenvolvimento, de apoio à moradia popular. Não me lembro exatamente agora qual é o significado da sigla. Mas é um fundo que nunca contava com muito dinheiro, a Sanasa não repassava, a CETEC não repassava, acho que a IDEC não repassava, ninguém nunca cobrava. Então era um fundo que não tinha dinheiro, e era um fundo que tinha a simples objetivo de custear moradias populares, projetos, quer dizer, era uma coisa irrelevante, né? Então ninguém cobrava. Aí nós fomos investigar, mas o que é esse Fundap, por que ele tem 3,5% do valor geral de venda dos empreendimentos habitacionais de interesse social. Nós fomos investigar e verificamos, olha, existe um conselho gestor desse Fundap. Cadê esse conselho gestor? Está funcionando? Quem é? Teve reunião? Não teve? Qual que é a característica dele? Fomos investigar. Ficamos sabendo que nunca teve reunião, se tinha, ninguém sabia, ninguém chamava. Só que, por que isso acontecia? Porque o fundo não tinha dinheiro, não era interessante um conselho para movimentar ou administrar um fundo que não existe. Mas com o programa Minha Casa Minha Vida, né, começou a aparecer dinheiro, 3,5%, então os senhores imaginam. Determinado ano, aí que eu não me recordo, o caixa do Fundap batia em 23 milhões de reais. Uma quantia razoável, significativa. Mas como o Fundap não tinha conselho para apresentar projetos, para dar destinação para esse dinheiro, no final do ano fiscal, o que a Secretaria de Finanças fez? Tirou o dinheiro do fundo, colocou no caixa geral. Alguém se ergueu contra isso? Fiquei, né, a gente mandando papelzinho para ó, não pode, tem que devolver, né? Tem que devolver, né? E rapidamente surgiram propostas de compensar esse dinheiro em obras de infraestrutura da região, até beneficiando loteadores omissos, né? Evidentemente, eu já manifestei que não concordava com isso, o objetivo do fundo não era esse. Mas mais rapidamente ainda foi proposta uma lei, né, e foi aprovada nessa casa, infelizmente, autorizando que o dinheiro do Fundap venha a ser utilizado em obras de infraestrutura, o que desvirtua a natureza do fundo. Mas tudo bem. Eu quis narrar essa história para os senhores para expor duas questões. A primeira, que a gestão orçamentária é realmente complicada. Eu não quero desanimar ninguém, certo? Mas é complicada, não é fácil. Para nós, operadores do direito, é difícil, mas a gente tem algum conhecimento técnico. Mesmo para contadores, as pessoas formadas em contabilidade, elas estão mais acostumadas com balancetes fiscais da iniciativa privada. Poucos contadores têm essa especialização de orçamento. É muito difícil você encontrar um profissional que entenda disso. Cheguei a frequentar um curso
mini curso disso, fornecido pela Faculdade de Administração da USP. E o engraçado é que eu me lembro da parte de direito privado, da parte de direito, porque eu não consigo me lembrar mais o que me foi ensinado, né? E isso só para mostrar para vocês, é difícil. Então, quando houve essa mudança dos fundos, do fundo para o Caixa Geral, e a gente tentou fazer voltar, para vocês entenderem como é difícil realmente fiscalizar, acompanhar a execução orçamentária, exigir que isso retorne. Existe uma resistência natural do judiciário no sentido de impedir ou evitar uma interferência excessiva do judiciário na discricionalidade administrativa. Existe uma resistência consolidada, mas que tem um movimento de contrário aí perceptível. E a segunda questão interessante na gestão desta situação do Fundap foi a velocidade com que essa Casa de Leis modificou a lei do Fundap. Sem nenhuma discussão, sem nenhuma participação, para atender o interesse do Poder Executivo, que era não ter que dispor desses 23 milhões de ré. A atual secretária de Habitação, em conversa tida nessas semanas, me assegurou que já está em tratativas com o secretário de Finanças para que esse dinheiro volte ao Fundap, ainda que parceladamente, ainda que devagar. Aí eu disse à secretária que eu ia aguardar isso e eu gostaria que isso fosse formalizado em um documento, para que não fique só na promessa dos secretários do então prefeito. Muito bem. Gostaria de indicar para os senhores aqui uma leitura que eles chamam de livro, mas é um arquivo em PDF do Ministério das Cidades, que se chama Plano Diretor Participativo. Se os senhores fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão localizar com muita facilidade. É um livro muito interessante, muito elucidativo, faz parte daquela teoria que eu disse para os senhores, que nós não precisamos inventar a roda na maioria das vezes. Na maioria das vezes já existe alguma doutrina, já existe alguma lição, alguma coisa sobre isso. E no seu tema 2, esse livro ele trata dos instrumentos e metodologia de participação popular no plano diretor. E ele começa assim, ele é muito interessante. Este processo pressupõe, ou seja, condicionante da participação popular. E tem a redação é muito interessante. Visão renovadora e generosa do poder público, de partilhar poder com os diferentes segmentos sociais. Olha quanta coisa é falada numa simples linha. A participação popular pressupõe visão renovadora e generosa do poder público. Partilhar poder com os diferentes segmentos sociais. Como é que nós vamos alcançar esta condição que é pressuposto da participação popular, né, senhores? Como nós vamos garantir isso? Que aquele que detém o poder, aquele que obteve o poder com muito sacrifício, com muito investimento, né? Não duvidem os senhores que existem investidores para que se alguém chegue ao poder. Existem investidores, públicos e privados. Não temos certeza disso. O item 2 também é muito interessante. Ele diz, pressuposto da participação popular. Nova organização da administração pública com eficiência, transparência e flexibilização de procedimentos. Modernização da administração pública. Olha que ponto difícil, né? Vejo aqui pessoas aqui representando, antigas não, representando a Secretaria de Planejamento, né? Que podem aí ajudar com algum relato com relação a isso. Como é difícil nós modernizarmos a administração pública. Como é difícil. E estes pressupostos, eles prosseguem de uma maneira muito interessante. Instituição de canais de participação, regras claras, firmeza e transparência do grupo coordenador, produção de informação sobre a realidade urbana em linguagem acessível, ou seja, é um livro muito apropriado para nós. Mas ao final desse pequeno subitem, ele encerra com a seguinte frase: mais do que isso, o processo demanda uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural, que dificuldade que é isso, né? Uma mudança cultural. Como é que nós vamos produzir uma mudança cultural de participação popular? Os que estiveram na sala da OAB da última vez devem lembrar, né, que eu fiz aqui a provocação. Quem é que vai na reunião de condomínio? Quem é que vai na eleição da diretoria do clube? Quem é que vai na reunião do salão paroquial para decidir, não sei o que lá? Quem é que participa da associação de pais e mestres da escola dos filhos? Quem? Eu.
Já participei. Então. É que meu filho hoje está na faculdade. Mas as senhoras aqui, como dizem, São suspeitas. são as exceções, São né? São as suspeitas. exceções. Muito bem. Mas essa mudança cultural está vindo e sempre no sentido de não desacorçoar as pessoas, né? Essa mudança cultural ela vai vir com o tempo, talvez não no nosso tempo de vida, certo? Então não vamos perder com isso a esperança. Eu gostaria de encerrar brevemente, porque eu acho que não preciso me aprofundar muito nos detalhes que os palestrantes que me antecederam já abordaram, mas eu gostaria de fazer então aqui duas provocações. Vou aproveitar que as senhoras estão aqui, né? Vou pedir para que as senhoras levem isso ao secretário de Planejamento, que é a instituição do núcleo gestor da revisão do Plano Diretor de 2016. Imediatamente, certo? A revisão do Plano Diretor vai pressupor uma preparação, um levantamento de dados que não se faz da noite para o dia. O levantamento topográfico dessa cidade, desse município. Esse município é enorme, então está guardado. Não sabem nem quantos bairros tem aqui. Então, Nem quantos bairros. Está guardado, está na mão de alguém. Tá na gaveta, doutor. Muito bem. Mas não é só isso, né? A gente tem todo um procedimento de capacitação da população, identificação das demandas, sistematização do procedimento, disciplina, discussão, elaboração de leis. Então já fica aí uma provocação, e não me parece desnecessariamente antecipado já instituir um núcleo gestor da revisão e já começar. Vamos disparar esse procedimento, né? Vamos fazer uma leitura do plano de 96, do plano de 2006, o que funcionou, o que não funcionou, por que o de 2006 tem gente que diz que na verdade ele não existe. Né? Não existe, porque tem que ser complementado, agora tem que ser complementado e nunca se complementou, então ele não existe. Né? Então fica aí essa provocação. Eu acho que a própria OAB, pela sua comissão, poderia eventualmente já também provocar isso. Faço também aqui uma provocação para o vereador Torinho, que é da Comissão de Legislação Participativa. É nova. Ela existe desde 2004, vereador Carlos Signorelli que propôs ela na época, mas ela é sistematicamente esvaziada. Entendi. Aqui da Câmara. Coincidentemente é esvaziado. Então fica aqui também uma provocação, um pedido, na verdade, para o vereador, para que já seja iniciados os estudos dos projetos de lei sistematizando toda essa participação popular, de maneira a garantir a efetividade das decisões. Né? Eu acho que a maior frustração de todos aqueles que participam, que querem participar de alguma forma, é verificar que se trata de tempo perdido. Acho que a maior frustração, a coisa mais desestimulante para quem quer participar, é verificar que se tratou de um tempo perdido. Falou, discutimos, quase brigamos, né? Com Japa, quase briga, já brigou ano passado, né? E briga, né? Você não vai mais, né? Não vai mais, a vida tem outras coisas para fazer, né? Se você não tiver um retorno. Então, acho que as leis de sistematização da participação popular, elas têm que garantir a efetividade, de alguma forma. Muito bem. E da mesma maneira, como o meu colega, o Dr. Rafael Moya, falou, a intervenção dos conselhos municipais nesses projetos de lei prevê uma obrigatoriedade, uma coisa mais clara, não sei, né, uma obrigatoriedade, um procedimento que vise garantir a participação efetiva dos conselhos municipais. Ao mesmo tempo, uma legislação que garanta aos conselhos municipais infraestrutura necessária, para que eles não venham a ser esvaziados, né? Para que tenham também efetividade. Já há uma sugestão, né, doutor Alexandre, de nós discutirmos conselhos municipais na próxima reunião. Eu vou procurar um colega com mais experiência na área para sugerir aí a participação na próxima reunião aqui dessa comissão da UAB. Bom, essas são as breves palavras que eu queria trazer para os senhores, e eu queria, como eu disse, né, a gente tem que ter paciência, né, as mudanças demoram, mas também a gente não pode ficar deitado em berço esplêndido até o sol raiar. Então, eu gosto de encerrar as minhas palestras, as minhas participações sempre propondo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos assumir um compromisso, vamos tentar agir. Eu percebo que hoje tem muito mais participação do que na outra reunião. Acho que eu gostaria que isso fosse num crescendo, né? Espero que isso vai acontecer.
tem muita coisa para falar sobre o Conselho Municipal também, uma área que a gente também atua ao lado do Conselho Municipal do Idoso, ao lado de outros, Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, Conselho Municipal dos Transportes, né? Nós temos algum contato com essas pessoas, mas vou guardar isso para a próxima palestra. Agradeço mais uma vez e peço desculpas aí, hoje eu não estou um pouquinho cansado, hoje foi um dia muito fácil. Obrigado, senhor.